O Arthur Duval, do MBL, é um dos caras que mais fala sobre falácia e caiu na falácia do espantalho quando foi falar do metaforando. Mas eu não confio, eu não acredito nesse tipo de trabalho. E eu acho que dessas análises mais minuciosas, do tipo, não, ele levantou a sobrancelha e olhou pra baixo. Não, então ele tá lembrando de alguma coisa. Não, aqui ele tá inventando. O que você tá atacando é qualquer coisa menos o metaforando. E sim, esse é um vídeo resposta pro Arthur Duval, o Mamãe Falei. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos para mais um vídeo resposta. Eu vi que vocês comentaram, eu vi que vocês gostaram do último vídeo do Nando Moura, então estou aqui trazendo aí mais react, mais vídeo resposta, até porque esse é o formato que o YouTube entende que é o formato que a galera gosta de assistir, então o YouTube acaba divulgando muito mais. A gente faz esse tipo de vídeo. E eu decidi também responder esse vídeo, né, primeiramente porque gerou uma certa repercussão nos últimos tempos. Aí o Arthur Duval, do Mamãe Falei, fez um comentário sobre um vídeo meu, e principalmente porque os pontos que o Arthur Duval levanta nesse vídeo dele, no comecinho do vídeo ali, né, quando ele apresenta algumas críticas ao Metaforando, o que me chamou a atenção é que ele não está criticando o Metaforando, ele está criticando o espantalho que foi criado do Metaforando. Eu já falei um pouco sobre isso no Nando Moura, né, no vídeo que eu fiz reagindo ao Nando Moura, mas hoje eu vou falar um pouco mais da falácia do espantalho e especificamente mostrar como que as críticas que o Arthur Duval faz quando o tema é linguagem corporal e as pessoas que concordam com ele, que acreditam nas críticas dele, como que essas críticas estão certeiras, são críticas corretas. O problema é que elas estão direcionadas a um alvo errado, elas estão direcionadas ao espantalho do Metaforando, né? Quando alguém fala pra você assim, Metaforando é o cara que fala que dá pra detectar mentira pela expressão facial. Quando alguém falar isso pra você, essa pessoa está mentindo, você não precisa nem de linguagem corporal pra dizer que ela tá mentindo. Ela tá mentindo, ou ela tá mentindo por ignorância, ou por mau caratismo mesmo, tá certo? Porque primeiro, isso é o espantalho. Um dos pontos que criaram sobre o espantalho do Metaforando é: Metaforando é o cara que fala que dá para detectar mentira pela linguagem corporal, pela microexpressão facial. Ele fala que se a pessoa, né, puxou a boca para um lado, mentiu. E quem diz isso, obviamente, nunca assistiu o meu canal ou está ali com más intenções, mentindo, tá certo? Sendo bem desonesto. Você pode mostrar ali para essa pessoa o meu primeiro vídeo, tá certo? Feito em 2017, mais de 5 anos atrás, sobre o tema desonestidade. Meu primeiro vídeo, ali, o comecinho do vídeo, eu já digo, já no comecinho, que não existe sinal da mentira, não existe essa de expressão facial de puxou a boca pro lado, mentiu, tá certo? Você quer se tornar um detector de mentiras humano? Saiba que não existe detector de mentiras humano. Por que é tão difícil afirmar que alguém tá mentindo? Por que eu falei no começo do vídeo que não existe detector de mentiras humano? Simples, porque não existe músculo da mentira. Não existe músculo da mentira. Se a pessoa comprimiu a boca, mentiu. Se a pessoa olhou pro lado direito, pra cima, ela tá fabricando, não existe isso, cara. Não tem estudo científico nenhum que comprove essa teoria de que se você olhar pra um lado ou se você olhar pro outro, você tá mentindo ou você tá falando a verdade. Não existe músculo da mentira. Então o Arthur traz esses pontos nesse vídeo dele, atacando o espantalho do Metaforando. Então acho que é bacana a gente responder o que é o espantalho, né? Por que esse espantalho do Metaforando? Claro que ele vai sempre estar errado, porque o espantalho, a falácia do espantalho é isso, né? Você traz os elementos que fazem sentido para você que quer refutar, você isola toda a argumentação da pessoa, separa um outro elemento e faz dessa forma, né? Você bate naquilo que você quer, tá certo? Então vamos responder aí o Mamãe Falei, tá certo? Vamos nessa. Você gosta do Metaforando? Cara, eu não conheço ele, tá? Não tenho nada pra dizer pessoalmente, mas eu não confio, eu não acredito nesse tipo de trabalho. Eu não acho que ele seja real. Você não vê uma ciência, de fato? Não vejo. Eu vejo uma pseudociência e eu acho que algumas coisas fazem sentido, como toda pseudociência, mas de fato você não consegue fazer ali... Você não consegue fazer, como é que chama ali a... Bom, vamos deixar umas coisas claras aqui, tá certo? Nesse momento aqui o Arthur, ele foi bem honesto. Tá certo? A gente tem que reconhecer que ele foi muito honesto, ele teve uma atitude que geralmente as pessoas não têm na internet. Você pode ver que no começo ele fala, olha, eu não tenho nada pra dizer dele como pessoa, tá certo? Eu não sei como ele é como pessoa, então o que ele quis dizer é, ele não me conhece. Eu não conheço, não acompanho, né? Então ele já revelou que ele não tem conhecimento sobre o que ele vai falar. Ele fala várias vezes, eu particularmente não acompanho esses vídeos de análises. Nesse momento aqui ele acabou de falar, eu acho que tal coisa, eu acho que, eu penso que, deixando claro que é a opinião dele, que é a opinião dele, claro que formada
no raciocínio lógico, né? Ele não está cagando uma opinião ali, mas ele está deixando claro que, primeiro, ele não conhece, ele não acompanha, ele não tem nada contra nem a favor do Vitor, né, da pessoa que produz o canal, e ele tá deixando claro que é a opinião dele. Se a maioria das pessoas fizesse isso, a internet seria um lugar muito mais tranquilo, cara. Se as pessoas virassem e falassem, olha, cara, eu não acompanho muito, eu não conheço, confesso que nunca me aprofundei, mas me parece, acho eu, que o negócio não é tão bom, que não sei o que, eu acho, eu penso, eu percebo. Por quê? Quando você fala dessa forma, primeiramente você está mostrando de fato uma humildade, dizendo que você não é o dono da razão, tá certo? Na internet a gente vê o contrário, a pessoa fala, não, a pessoa pausa lá o vídeo, não, mas o metaforando é isso aí mesmo, é assim, é assado, frito, cozido, não, mas tal coisa é isso e é aquilo. Então a pessoa, ela vem ali como se fosse a dona da razão absoluta, a pessoa que sabe tudo, e geralmente é uma pessoa que não tem conhecimento na área para falar o que está falando, e a pessoa se coloca ali como alguém que tem as verdades absolutas sobre o mundo, né? Então essa é a primeira questão. E a segunda, quando você fala eu acho, né, eu percebo, está deixando claro para o mundo, né, para quem está assistindo, de que a sua opinião ela é limitada, né, que você tem um limitador ali que de repente pode ser a falta de conhecimento. Como por exemplo o Arthur falou, né, olha, eu confesso que eu não acompanho, confesso que eu não conheço, confesso que eu não pesquiso e tal, mas eu acho que... Então quando o cara fala eu acho, ele está deixando claro, olha pessoal, essa é a minha opinião um pouco reduzida, um pouco limitada sobre o assunto. Então, muito bacana, Arthur, valeu aí por se colocar desse jeito na internet, coisa que ninguém hoje em dia faz, né? Mas vamos falar então sobre esse ponto aqui. Eu vou voltar um pouquinho só pra gente ver mais um pedacinho aqui, tá certo? Tá, não tenho nada pra dizer pessoalmente, mas eu não confio, eu não acredito nesse tipo de trabalho. Eu não acho que ele seja real. Você não vê uma ciência, de fato? Não vejo. Eu vejo uma pseudociência e eu acho que algumas coisas fazem sentido, como toda pseudociência, mas de fato você não consegue fazer ali... Você não consegue fazer, como é que chama ali quando tem a negativa, tem um nome. Falsibilidade. Você não consegue fazer a falseabilidade daquilo que está sendo dito. Então, Como assim? Beleza, vamos lá. Então vamos explicar um pouquinho aqui sobre o que o Arthur falou. Separei alguns pontos aqui, acho que vale a pena trazer um pouco mais de argumentação para isso. Vamos lá. Primeiramente, existe sim a falseabilidade, quando a gente fala do campo de estudos que é a linguagem corporal. Eu já falei sobre isso muitas vezes no meu canal. Já apresentei casos como, por exemplo, pessoas com paralisia facial, onde o comportamento facial ele não é o mesmo que pessoas que não têm essa questão. Já falei, por exemplo, sobre pessoas que têm crises epiléticas crônicas. Um caso que eu analisei de um cara do Rio de Janeiro, há muitos anos atrás. O cara, acho que ele era um cameraman da Globo, né, da emissora Globo. Ele atropelou uma pessoa, e aí ele apresentou expressões totalmente divergentes e assimétricas, e eu falei, olha, não é que ele está demonstrando desprezo, porque pela teoria, sempre que você tem uma expressão assimétrica, se associa ao desprezo. Não é isso, é porque ele sofre de epilepsia crônica, e quando você pesquisa isso nos artigos, você vai ver que existe uma correlação entre pessoas que acabam tendo ali uma condição orgânica diferente por ter várias crises epiléticas, e elas acabam ficando com atividade mais presente num lado do rosto do que no outro, né? Então o cara não estava fazendo desprezo. Eu falei da Greta Thunberg, que se encaixa ali no espectro autista. Então eu já apresentei momentos de falseabilidade, sim, no comportamento facial aqui no canal inúmeras vezes. Então isso já foi apresentado várias vezes, né? E a gente vai falar sobre falseabilidade bastante daqui a pouco também, né? Porque ele fala, não, fulano fala que sempre que a pessoa cruzar o braço, a pessoa sentiu isso. E pra mim, quando você fala isso, não tem falseabilidade, né? O Arthur fala algo mais ou menos nesse sentido. E eu já falei várias vezes no canal que não é isso, né? Principalmente gestos de linguagem corporal, eles se divergem muito sobre microexpressões faciais. Antes de eu contra-argumentar sobre a pseudociência, né, que o Arthur levanta aqui nesse começo de vídeo, é importante falar sobre o espantalho que foi criado do Metaforando, porque de fato, o espantalho, né, a imagem falsa que criaram do Metaforando, é um bagulho muito pseudocientífico. Então, o espantalho metaforando é totalmente pseudocientífico. É uma maluquice sem tamanho. Mas o espantalho metaforando não sou eu metaforando, não é o que eu falo. Então, antes da gente falar da pseudociência, vamos falar do espantalho que foi criado do Metaforando. E aí a gente fala de pseudociência. Vamos lá, vamos falar do principal. Mas vamos pegar o principal. O principal que muitas vezes as pessoas falam do canal Metaforando quando entra na discussão sobre ciência, né? O conteúdo científico do canal Metaforando. A pessoa vai lá e fala assim, não, porque... que nem ele falou agora, eu não vejo uma ciência nisso, né? Para mim é uma pseudociência, né? A linguagem corporal é uma pseudociência, a microexpressão é uma pseudociência. O que é pseudociência? O espantalho que criam do Metaforando geralmente é assim. Não, porque Metaforando é o cara que fala que dá para detectar mentira pela expressão facial. Aí teve um relatório, né, feito lá, um relatório norte-americano, que tentou detectar mentira pela expressão facial e disse que se baseou em ciência lixo e não deu certo, né? A primeira mentira que você vai ver nesse espantalho é a que o Metaforando fala que dá para detectar mentira pela expressão facial. Nunca falei isso, sempre falei o contrário, tá certo? Sempre falei que não existe um sinal da mentira, não é possível detectar mentira. Eu já falei isso, não só em vídeos, já falei isso em podcasts, em entrevistas, não dá para detectar a mentira. Tá
certo? Você vai investigar a conduta e vai levantar sinais de suspeita. Você vai correlacionar a sua análise com outras formas de investigação, como, por exemplo, evidência, investigação judicial, evidência material, confissão, testemunho, por aí vai, né? Falo isso desde sempre. Você pega as minhas primeiras entrevistas do Danilo Gentili, Flow Podcast, pega meu primeiro vídeo sobre o tema conduta desonesta, você verá que eu não falo, né, que é possível detectar mentira e muito menos que dá para detectar pela microexpressão facial. Então esse é o primeiro ponto do espantalho. O segundo ponto, que a galera acaba falando ali muitas vezes, é misturando, né, linguagem corporal com microexpressão facial como se fossem a mesma coisa. Então, metaforando é o cara que vai lá, fala que dá para detectar, esse estudo vai lá, mostra, né, o estudo que eles citam é o... Caramba, me fugiu o nome, que agora tá aparecendo aqui na tela, provavelmente eu já falei desse estudo em outros vídeos. Mas foi um estudo que tentou detectar mentira pela face, não conseguiu detectar mentira, foi feito lá um sistema de segurança nos aeroportos e esse estudo, esse relatório oficial do governo americano chama de ciência lixo. Essa é a segunda mentira que contam para você. Primeiramente porque basicamente nunca foi chamado de ciência lixo no relatório oficial. Isso nunca aconteceu. Se você pegar para ver, entrar nesse relatório, baixar esse relatório, pode até apertar um Ctrl Find ali, um Ctrl F, digitar Junk Science, que é o termo que a galera na internet fala, né, que foi chamado microexpressão facial, eles vão dizer assim, não, mas falou Junk Science e tal, se você fizer isso nesse relatório que essa galera acusa, não aparece Junk Science. Sabe por quê? Junk Science apareceu num blog da época, lá 2017, se eu não me engano, que fez uma matéria sobre esse relatório. Então um blog pessoal, com os seus interesses pessoais, fez uma matéria sobre um relatório oficial do governo dos Estados Unidos, tá certo? E esse blog chamou microexpressões de ciência lixo, várias outras coisas ali, né? De Junk Science. Isso nunca foi falado no relatório oficial. Então você vê que a maior parte das pessoas ou não leu o relatório oficial, ou se baseou apenas ali na matéria, né? No título da matéria de um blog. Enfim, mas o terceiro erro que o pessoal comete é essa mistura de linguagem corporal e microexpressões faciais. Não, porque linguagem corporal, microexpressão facial, a gente tem que fazer a distinção. Eu falei sobre isso no vídeo do Nando Moura, mas a gente tem que entender o seguinte. Quando alguém fala, eu já falei isso várias vezes também, tudo que eu tô falando aqui, eu, graças a Deus, sempre trabalhei com a verdade, eu sempre falei isso desde o começo, tá certo? Como eu já falei no vídeo do Nando Moura, não fui eu que mudei o meu discurso. Agora o Metaforando começou a falar de evidência científica. Nunca, não, eu sempre falei desde o começo. Agora o Metaforando, não. A questão é que agora, a minha linguagem, o meu discurso, quando eu falo, por exemplo, de sinais universais, e sinais universais são afirmações que têm a ver com a etologia, com a biologia. Quando eu falo, então, sobre biologia, sobre comportamentos inatos, eu estou deixando claro que existem comportamentos que não são aprendidos socialmente e nem culturalmente. E esse meu argumento vai contra a argumentação mainstream, a argumentação mais pintada por todos os youtubers, influencers, a grande mídia e a mídia mainstream no geral de que não, comportamentos são apenas, é tudo cultural, é tudo social, nada é genético, né? Nada é aprendido biologicamente. Ou seja, o meu argumento que sempre foi o mesmo, né? Eu sempre falei de comportamentos inatos e biológicos, hoje é um argumento que vai contra o pensamento mainstream, o pensamento da cultura woke, de que tudo só pode ser explicado pela cultura, pela sociedade. Não existe comportamento inato, não existe nada de universal. Tudo é relativo e relacionado à cultura. Então aí fica muito mais interessante bater em mim, né? Bater num cara que tá falando sobre comportamentos inatos e universais. Mas então vamos falar sobre pseudociência num geral, né? Vamos explicar aonde que a linguagem corporal entra quando alguém fala se linguagem corporal é ciência, se ela é pseudociência, o que é a linguagem corporal. Vamos falar sobre isso aqui agora, que o Arthur também levantou ali no comecinho do vídeo dele. Você não vê uma ciência, de fato? Não vejo. Eu vejo uma pseudociência e eu acho que... Quando alguém fala pra você que existe pseudociência na linguagem corporal, quer dizer, quando a pessoa fala que linguagem corporal é pseudociência, geralmente a pessoa está querendo dizer que, eu já falei isso, existe pseudociência na linguagem corporal. Mas pera lá, se existe pseudociência na linguagem corporal, então com certeza é pseudocientífica, né? Poxa, se tem chocolate num bolo, o bolo não é de chocolate, né? Calma lá. Pois é, se a gente for por essa mesma lógica, a gente tem que dizer então que psicologia também é pseudociência, porque existem, você começar um curso de psicologia hoje, você começar uma abordagem, se você for solicitar um profissional que trabalhe com a investigação da mente, um psicoterapeuta, ele pode aplicar em você uma teoria, um método psicanalítico. Na faculdade de psicologia, eu cursei psicologia, eu inclusive tive no terceiro semestre psicanálise. E aqui não estou, deixando bem claro, não estou falando mal nem contra, nem desmerecendo a psicanálise quando eu falo isso, mas a psicanálise ela é considerada hoje no status de pseudocientífica. Isso é ruim, isso é bom, isso não tem nada a ver com o que eu estou dizendo. Eu não estou aqui fazendo uma qualificação de valores sobre a psicanálise. O que eu estou dizendo é que a discussão técnica
sobre a psicanálise é que ela é pseudocientífica e ela está presente na psicologia. Então, pera lá, se tem a psicanálise, que é pseudocientífica, e ela está na psicologia, então é pseudocientífica, taca no lixo também, né? Pra que psicologia? Pra que terapia? Pra que as pessoas aí que estão em depressão? Pra que fazer, né? Pessoas que têm ansiedade, enfim. Pra que fazer uma terapia psicológica com um psicoterapeuta, não é? Então, assim, qual que é a grande questão? Tem um artigo muito bacana sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse artigo basicamente faz uma avaliação das ciências humanas e das ciências naturais, das ciências biológicas, na verdade, perdão, ciências humanas e ciências biológicas, que se diferem e muito das ciências exatas, tá certo? Você realmente não vai ter uma prova exata, tá certo? Você não vai ter uma evidência exata de que, por exemplo, da psicologia, de que só existe aquela teoria, aquela vertente psicológica que vai funcionar com 100% da população. Isso não existe. Porque se fosse o caso, na psicologia não teriam psicologias, disciplinas, você só ia aprender aquela e acabou. Isso não existe, tá certo? Então tem uma grande diferença quando você afirma algo como ciência, querendo uma evidência de exatas, e quando você valida que aquela área de humanas possui sim rigor científico, ou seja, que as afirmações daquela área de humanas foram obtidas nos rigores científicos, tá certo? Aplicando o método científico e não de maneira pseudocientífica. Quando a gente fala isso, a gente tem que lembrar o seguinte: a psicologia, ela é um campo de estudo que visa investigar a mente e o comportamento, tá certo? E dentro desse campo de estudo vão surgir várias afirmações. Terapia cognitivo-comportamental, existencialismo, humanismo. Dentro da psicologia, quer ver outra coisa que quando eu era aluno falaram também? Constelação familiar. Quando eu era aluno também tive no terceiro semestre, psicanálise. Então, dentro de um campo de estudo, vão surgir linhas de pesquisa que vão produzir afirmações, e essas afirmações podem ter sido obtidas por métodos científicos ou por métodos pseudocientíficos, tá certo? Quando a gente fala de linguagem corporal, é uma grande área, né? O correto seria falar, na verdade, estudos sobre o comportamento não verbal. Quando a gente fala disso, a gente está dizendo de uma grande área, de um grande campo de estudos que comporta várias outras subdisciplinas dentro dessa grande esfera. E essas subdisciplinas as afirmações que elas fazem podem ter sido obtidas de maneira científica ou de maneira pseudocientífica, tá certo? Vou dar um exemplo bem básico. Dentro do campo de estudo chamado, né, da disciplina, do campo de estudo chamado comportamento não verbal, você tem uma afirmação, um tópico ali, um subtópicozinho dizendo IQs. Se você clicar ali vai aparecer. IQs é uma teoria de que se você olhar para determinado lado é possível saber se você está mentindo ou se você está lembrando de um fato. Essa é uma teoria. O problema é que essa teoria, ela foi obtida, esse resultado foi obtido de forma pseudocientífica, já foi criticado, já foi refutado e nunca conseguiu se sustentar, tá certo? Então as IQs, a teoria das pistas oculares, é um tópico que está dentro do campo de estudos não verbais, e esse tópicozinho aqui é um tópico pseudocientífico. Mas ele não resvala em outros tópicos, como por exemplo na etologia, né? na afirmação de que tanto animais quanto seres humanos têm reações psicofisiológicas quando processam uma emoção no cérebro. Essa é uma afirmação que deriva da etologia e da psicologia e vai ser pesquisada mais a fundo no campo de estudos comportamentos não verbais, né? Porque se a gente está falando de uma reação psicofisiológica em seres humanos e em animais, você tem inúmeros estudos para isso, você tem estudos feitos com grandes primatas que têm reações afetivas, principalmente sorriso, quando estão num contexto para felicidade, quando estão num contexto que gere determinada emoção, a reação facial deles é muito similar, tá certo? A reação de seres humanos. Você tem estudos que mostram que cães e gatos, quando veem os seus donos ou quando querem pedir algo, estão novamente num contexto emotivo, né? Ganham um biscoito ou um agrado, um carinho. Cães e gatos têm reações faciais similares à de seres humanos, à de grandes primatas. Você tem inúmeros estudos. Então, essa afirmação de que quando processamos uma emoção, os animais, num geral, seres humanos e mamíferos, possuem reações psicofisiológicas, essa afirmação não é pseudocientífica. Tá? Não é uma afirmação pseudocientífica. Porque o metaforando disse, não, vamos pensar. Vamos comparar com a psicanálise para ficar mais fácil. Uma pseudociência, ela vai fazer três coisas geralmente. Ela vai tentar ser um modelo da realidade, tá certo? Um modelo que explique algo da realidade. Geralmente a pseudociência vai fazer toda uma reinterpretação de alguma coisa, de algum ponto da realidade, ou de como o cérebro funciona, ou de como a própria realidade funciona, tá certo? Guarda então esse primeiro tópico. A pseudociência vai tentar fazer uma reinterpretação da realidade. Para justificar essa reinterpretação da realidade, a pseudociência vai se valer de evidências não científicas, de evidências
na maioria anedóticas, e vai utilizar uma linguagem que aparente ser científica. Então vai utilizar toda uma linguagem bonita, uma linguagem muito formal. Tecnicamente, esses três aspectos aqui cumprem o que seria uma pseudociência. Então vamos lá, quando a gente fala da psicanálise. A psicanálise, então, ela vai tentar reinterpretar como a mente funciona e dar uma explicação de como funciona a mente pelas suas potências mais ocultas e profundas, vamos dizer assim, né, no modelo topográfico do cérebro do Freud, né, no id, ego e superego. Então é uma reinterpretação da realidade. Isso é a psicanálise, e vamos lembrar que a psicanálise é considerada pseudociência. Isso é bom, isso é ruim? Eu não quero saber, eu não estou discutindo isso. Eu estou fazendo aqui apenas uma conversa, né, uma discussão técnica entre o que é e o que não é pseudociência. Então a psicanálise e a pseudociência, ela vai afirmar, ela vai fazer a reinterpretação da realidade. O cérebro funciona assim, funciona assado, você tem o id, o ego e o superego. Isso a psicanálise fala. Em contrapartida, as microexpressões não tentam reinterpretar nada. O que o Ekman faz, né? A gente fala o Ekman porque ele foi um dos principais organizadores, mas não começa com o Ekman, obviamente. Você tem Ekman, Carol Izard, Carl Heider, e a gente pode citar o Dr. David Matsumoto ali, numa janela de 40 anos, mais ou menos, que conseguiram fazer uma grande organização de coisas que já existiam. Mas o que as microexpressões fazem? Onde que se diferem? A microexpressão não tenta reinterpretar a realidade. Ela não vai chegar e vai falar assim, olha, acontece tal coisa no seu cérebro e nunca isso foi falado antes. Essa é uma teoria que surgiu agora. Tal coisa acontece no seu cérebro. Não. Primeiramente, as microexpressões, né, que seria uma resposta músculo-esquelética diante de um estímulo emocional, não é algo que o Ekman, que o Carol Izard, que o David Matsumoto, que o Metaforando criou para dizer como que funciona a mente humana. Não. Isso se baseia no modelo atualmente, tá certo? É um estudo feito em 2016, se eu não me engano. What do scientists who study emotion agree about? Esse estudo foi uma pesquisa feita com cientistas que trabalham ativamente na pesquisa das emoções humanas, né? Não é youtuber que vem aqui e fala o que quer e vai em podcast para ganhar like, para ganhar view, não. É pessoa que tá lá trabalhando, fazendo pesquisa, né? Não é pessoa que quer vir aqui e passar ideologia, crítica ideológica disfarçada de refutação científica, né? Mas então, esses pesquisadores, eles chegaram no consenso de que o modelo mais aceito, tá certo? É o modelo das pistas universais das emoções, tá certo? Que os afetos, né, a gente processa uma emoção. Eu já falei sobre tudo isso em muitos vídeos do canal, eu não vou ficar aqui trazendo, já fiz vídeo de 3 horas explicando isso, eu não vou realmente aqui, eu vou falar o que o YouTube quer que eu fale, que é polêmicazinha de vídeo react, tá certo? Mas eu já falei sobre isso. Resumidamente, o modelo mais aceito, conforme esse artigo de 2016, é de que existem pistas universais das emoções que podem ser observadas superficialmente. Se vocês quiserem uma grande referência também, quando você vai estudar, eu lembro que quando eu entrei no módulo de neuroanatomofisiologia, no segundo semestre da Faculdade de Psicologia, essa matéria, né, neuroanatomofisiologia, um dos livros que eu comprei, que era um livro da lista de livros universitários, era o Princípios de Neurociências, tá certo? Ainda é, até hoje, um dos principais livros para quem vai estudar neurociência. Então é um livro universitário, tá certo? Esse livro ele é organizado pelo Eric Kandel, que foi vencedor do Prêmio Nobel da Medicina nos anos 2000. Ele vai explicar ali, no capítulo sobre sentimentos e afetos humanos, sentimentos e emoções, como funciona, né? Qual é o esquema, como funciona do momento que você tem um estímulo emocional até o seu corpo reagir emocionalmente a isso. Eu já falei várias vezes aqui no canal também, não vou ficar voltando, me delongando, mas de maneira resumida, o modelo mais aceito, tanto pelos pesquisadores ativos, mais de 80% dos pesquisadores, naquele artigo que eu citei para vocês, quanto o modelo apresentado num dos principais livros universitários internacionalmente utilizados para os estudos, né, de psicologia, de neuroanatomia e neurociência, é o modelo de que o nosso cérebro ele tem uma reação emocional antes de uma reação consciente. Então eu sinto uma emoção primeiro, depois eu racionalizo sobre aquilo. Você está na sua sala escrevendo algo de noite. Isso é combinado também rápido, devagar, Daniel Kahneman, né? Você está lá escrevendo na sua sala, estudando, você ouve um barulho de porta batendo. Primeiro você vai ter uma emoção de susto, né, de medo, e o seu corpo vai reagir sobre aquilo. Olhos vão arregalar, os ombros vão se tensionar, você vai ter uma tensão aqui no músculo do pescoço, vai olhar em volta e logo em seguida, milésimos de segundos depois, você vai falar: ah, deixei a porta aberta, verdade. E vai continuar escrevendo. Mas antes de tudo isso, teve uma emoção e houveram respostas psicofisiológicas. Teve uma alteração no fluxo cardiorrespiratório, né? Seu coração acelerou. Teve um deslocamento de fluxo sanguíneo, que, por exemplo, pode ter ido para suas pernas. Você pode ter ficado com o braço arrepiado, seus olhos arregalaram, você apresentou um aumento na abertura da sua boca, suas narinas dilataram, você contraiu o músculo do platisma e do risórios, e tudo isso ocorreu em menos de 2 segundos. E ocorreu ainda antes de você pensar: poxa, eu deixei a porta aberta. Tá certo? Então, é fato. Esse é o modelo aceito, tá certo? Esse é o modelo mais aceito. E as microexpressões faciais
partem desse modelo aceito. Eles não tentam reinterpretar a realidade. Enfim, as microexpressões faciais não tentam criar um modelo que já não tenha sido aceito pela maioria dos pesquisadores. Quando a gente fala de pesquisador, eu estou dizendo principalmente no campo da etologia, tá? Como eu disse para vocês, é factível, é quase inquestionável, tá certo? De que quando existe um estímulo momentâneo em certos momentos, como eu sempre falei no canal, certos momentos, existem estímulos que vão gerar uma resposta emotiva em mamíferos, em animais, não só nos seres humanos, mas em outros mamíferos. Grandes primatas, existe uma miríade de estudos que vai comprovar isso. Cachorros, gatos, tá certo? Então, existem esses estudos, isso é baseado principalmente, né, são afirmações etológicas, tanto que um dos principais livros referências da área é o livro do próprio Charles Darwin, né, A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais. Então, uma microexpressão facial, quando a gente fala, a pessoa dá medo, não é o metaforando, não é o Ekman que inventou isso. Isso, quando alguém fala sobre microexpressão facial, esse é o modelo mais aceito. Não significa que não existam críticas. Não significa que não exista lá a Lisa Feldman Barrett para fazer lá a proposição contrária dela. Mas perceba, é a proposição da Lisa Feldman que precisa se valer. E não o contrário. O modelo estabelecido e mais aceito é o modelo pregresso. É um modelo de que sim, antes de comportamentos que sejam racionais, e aí quando é racional a gente vai direto para a cultura, para o social, tudo aquilo que influencia o raciocínio, né, o pensamento racional, está associado à cultura. Mas antes disso, nós temos um programa padrão instalado no nosso cérebro de respostas inatas, tá certo? Para lidar com estímulos emocionais. Isso é muito óbvio, né? Se os nossos ancestrais, 30 mil anos atrás, não tivessem as emoções e as respostas fisiológicas decorrentes dessa emoção para lidar com o estímulo, a gente não ia estar aqui hoje, cara. Imagina o primeiro grupo que saiu para caçar, viu um tigre dente de sabre, se ninguém tivesse essa reação aqui, ó. Se não houvesse esse cara, o restante do grupo não ia ter visto aquele tigre dente de sabre, não teria fugido, nós não estaremos aqui. Pensa, não existia linguagem, cara. Não tinha como um ancestral nosso há 30 mil anos atrás virar e falar um tigre ali, vamos fugir. Não existia isso, cara. Então, uma das principais heranças que nós temos, isso é comentado pelo Robert Wright no livro The Moral Animal, né, o Animal Moral, uma das principais heranças que nós temos é a nossa tratativa social por meio das emoções. É ser capaz de lidar com o outro entendendo pelo comportamento não verbal dele que emoção ele sentiu naquele momento. Naquele momento. O espantalho do metaforando é o quê? É o cara que pela expressão ele sabe se você mentiu, ele sabe se você é bom, se você é uma pessoa ruim. Não. Percebam, cara, quem assiste o canal há muito tempo, o que eu falo? Microexpressão facial é um evento, bababi, bababó. Naquele momento, em certos momentos, determinada expressão acontece em certos momentos. Ah, mas por que todo vídeo do Vitor Metaforando tem expressão? Porque pega o contexto dos vídeos que eu analiso, bicho. É vídeo de nego que foi, sei lá, acusado de ter estuprado, de ter roubado, de ter matado e tal. Quando a gente fala disso, a gente está dizendo diretamente de um contexto high stakes, também já falei sobre isso no canal. São contextos onde a pessoa tem um alto nível de resposta de ansiedade e de estresse. Quanto mais estresse, menos controle racional. Quanto menor for o meu controle racional no meu corpo e quanto mais sob estresse eu tiver, maiores serão os meus vazamentos emocionais. Isso é descrito pelo PhD, o Leslie, no Getting to the Truth. Então assim, eu não tô pegando nada do bolso e trazendo aqui, não é uma teoria. Por isso que eu falo, o foda é o espantalho. A galera pega o espantalho e vem bater no metaforando, achando que estão batendo no metaforando, mas na verdade estão batendo no espantalho. Então vamos lá. Distinção básica. Psicanálise tenta reinterpretar a realidade do cérebro. Microexpressões não tenta reinterpretar nada, pega modelos que já existem. A psicanálise vai usar uma linguagem super formal para dizer ali que olha, que é isso, que é aquilo. Microexpressões vai usar uma linguagem formal, mas também vai usar uma linguagem técnica, né? Quando você fala do FACS, o Facial Action Coding System, que o pessoal é tão burro e tão arrogante que fala, não, eu já vi gente criticando, não, porque a pessoa usou o FACS para detectar mentira. Ou a pessoa é muito burra ou muito mentirosa. E nos dois casos isso é horrível, péssimo, porque essa pessoa tem audiência, né? Porque o FACS, ele é um manual de taxonomia facial, é literalmente uma divisão anatômica da face. Não existe detecção de mentira, não existe detecção de emoção no FACS. O FACS não é um livro que você lê para detectar emoção. A U24, medo. A U20 mais 21, medo. Não, o FACS é um livro de anatomia facial. Tá certo? Do mesmo jeito que você vê lá, quem já foi na academia, academias mais antigas costumavam ter um quadro assim, consultórios médicos, né? Professores de educação física costumavam ter quadros assim, que é aquele quadro, geralmente num corte, que tem o corpo da pessoa ali, dividido apontando para o músculo. O FACS é isso, cara. É um manual de taxonomia facial. É nominar
classificar e dividir musculatura da face. Então, assim, é muita burrice envolvida, cara. Peço desculpa aqui pelo linguajar, que incomoda um pouco, né, cara? São anos quietos, sem reclamar, achando que a galera ia acompanhar o conteúdo do canal para poder entender de fato o que eu falo versus o que falam sobre mim, mas eu percebi que não, né? E claro que isso não vai mudar se eu não alinhar o meu discurso com a narrativa mainstream, a narrativa da cultura woke. Você não precisa nem apoiar o outro lado, basta não apoiar o lado, politicamente falando, que está em voga na cultura mainstream hoje em dia. Você não precisa apoiar o outro lado, basta você não declarar o seu apoio ao político progressista que os influencers e youtubers de atualmente estão idolatrando, que você já é um alvo, cara, entendeu? Essa galera tem que bater em alguém, e eles precisam bater em pessoas grandes para ganhar view, para ganhar like, para ganhar engajamento e compartilhamento. Eles não vão bater nos grandes que defendem o lado político deles. Eles vão bater em quem é contra ou em quem não é a favor, e eles já podem pintar de sendo contra, porque aí só resta uma situação. Eu nunca declarei apoio pro Bolsonaro, ponto, sendo bem direto. Nem pro Lula, obviamente. Mas aí que vem a grande questão. Eu não preciso nem ter declarado apoio pra oposição. Eles precisam bater em alguém, não precisam? Esses youtubers, influencers que fazem conteúdo totalmente politizado pra ganhar engajamento. Basta que eu não tenha declarado apoio pro outro que eles vão bater em mim. Aí me resta duas opções. Ou eu baixo a cabeça, me vendo e vou pro lado deles, e aí volto a ganhar view, like, etc e tal. Ou eu não faço isso e continuo tomando porrada e rendendo view, e like, comentário e compartilhamento pra eles. Então é uma estratégia win-win, né, para eles, né, no caso. Mas enfim, eu tenho meus comprometimentos com meus princípios e valores e não vou me vender. Como Sócrates falou, né, uma vida que não vale a pena você estimular os seus estudos, você ser honesto e coerente com o que você estuda, tá certo? Aplicar isso na sua vida real e transmitir o que você sabe que é um conhecimento verdadeiro para as pessoas, ao invés de transmitir coisas que você sabe que é conveniente, que vão fazer as pessoas, a mídia mainstream falar bem de você. Uma vida que não vale a pena ser pensada, não vale a pena ser vivida. Sócrates, tá certo? Sócrates, que foi o patrono da filosofia, que foi acusado de corromper a juventude, porque ensinou virtudes para os jovens, e foi acusado de ser ateu, porque não acreditava nos deuses da cidade, nas práticas religiosas de Atenas na época. Aí você troca hoje em dia os deuses da cidade. São quem? São os políticos que são idolatrados na internet? São os influencers, os youtubers e o discurso da mídia mainstream atual que está em voga, e são os deuses da cidade. Se você não concorda com eles, você é ateu, tá certo? Você é uma pessoa ruim. E corromper a juventude hoje em dia continua sendo a mesma coisa que Sócrates. Ensinar virtudes. Meu canal é isso, cara. Eu falo sobre o quê? Ter autocontrole emocional. Não perca o seu autocontrole, use a linguagem corporal para se controlar emocionalmente. Ah, mas aí você vai contra, e a menina que é sentimental, o menino que é sentimental, tá dizendo que ele não pode ser uma pessoa sentimental, ele não pode ver a vida do jeito dele e tal, etc e tal. O que mais que eu falo aqui no canal? O que mais que eu falo? Eu vou lá e falo o quê? Olha, existem sim sinais universais, superficialmente observáveis, que vocês podem utilizar para conversar com as pessoas, para entender o que a pessoa tá falando com você, para ter uma conversa melhor, para conseguir se impor numa conversa. Sinais universais. Essa galerinha de hoje em dia vai falar o quê? Não, universal não. Interpretação dos sinais das emoções são apenas culturais, é só cultural, é só social, né? Então o meu discurso vai totalmente contra, é muito fácil bater em mim nesse cenário, né? Mas enfim, como eu falei, eu não me vendo, tá certo? Podem bater à vontade, até bom que já bateram, então isso só me faz ficar mais comprometido ainda com a verdade. Continuem batendo que a gente vai continuar aí firme e forte com a verdade, tá certo? A verdade é relativa, não. Não é relativa não, cara. Afirmar que a verdade é relativa é uma afirmação que você espera que seja verídica. Então, se você afirma a verdade é relativa, você já está sendo contraditório porque você não fez uma afirmação relativa em relação à verdade. Vamos ver mais um trechinho aqui só. Por exemplo, se eu chegar pra você e falar assim, toda vez que eu soltar uma bola da minha mão, ela vai cair no chão por causa da força da gravidade. Você pode falar assim, é isso. Então, peraí, não, beleza, sempre isso vai acontecer. Uhum. Se eu chegar pra você e falar de signo, por exemplo, não tem falsibilidade. Se eu pegar e falar assim, por exemplo... Beleza. Então, cara, tá vendo? O Arthur tá batendo no espantalho do metaforando. O metaforando é o cara que fala que se fez tal expressão, mentiu. O metaforando é o cara que fala que a pessoa cruzou o braço, mas eu posso ter cruzado o braço e eu posso estar com frio. Cara, o Arthur tá batendo no espantalho do metaforando. Eu já falei inúmeras vezes sobre isso, né? E lembrando que quando o assunto é falácia, a internet tá recheada de falácia, né? Desde o clássico, você é fascista? O que é fascismo? É o que você tá fazendo, né? A pessoa, ela clama ali algo que ela não sabe defender logicamente, né? Aí a pessoa vai pro ataque da falácia, vai pro ataque ad hominem. Ah, mas tinha que ser bolsominion, mas tinha que ser isso, mas tinha que ser aquilo. Se você quer aprender a entender o que é falácia, como dominar a sua retórica, você pode participar agora do nosso treinamento ALC, um treinamento que mudou a vida de mais de 37 mil pessoas, tá certo? E nós temos um módulo novo apenas sobre retórica, como analisar o discurso, como entender uma análise retórica e como aplicar a retórica, né, uma boa comunicação, uma comunicação persuasiva com a sua linguagem corporal. Clica
no link aqui na descrição desse vídeo que você vai ver mais sobre como se inscrever no ALC. Continuar aqui. Linguagem corporal. Quem assistiu qualquer vídeo nosso antigo, contexto, os 3 Cs, galera, contexto, congruência e combinações. O sinal não tem valor algum. O braço cruzado significa o quê? O pessoal até dá risada. Quando a galera começa os nossos cursos, né, nossa formação de análise de linguagem corporal, o ALC, que é o meu curso que já formou mais de 37 mil pessoas ao redor do mundo, os primeiros módulos é engraçado. O braço cruzado. O braço cruzado significa o quê? Nada. Não pode significar. O cara fala, pô, eu paguei um curso pro cara me falar que o braço cruzado não significa nada. É até engraçado, mas aí eu explico, obviamente, quais são os contextos, as condições necessárias para você fazer uma avaliação correta, em quais momentos que os sinais ocorrem e você pode observar e tirar bom proveito daquela observação naqueles momentos, né? É o contexto, congruência e combinações. Falo isso desde sempre. Desde 2017 também falando sobre isso, enfim. E quando o Arthur fala da falsibilidade, né, como eu falei, primeiro eu não falo isso, né, eu não apresento comportamento não verbal no canal de uma forma que não tenha falsibilidade e eu já falei inúmeras vezes da falsibilidade, né? Olha, pessoal, a pessoa cruzou o braço, mas pode não significar isso e tal. Já apresentei casos de microexpressão facial, que são afirmações etológicas, tá certo? E eu já falei, olha, mas realmente tem casos como, por exemplo, autismo, tem casos como, por exemplo, epilepsia crônica, que a expressão facial muda, ela aparece de forma diferente, ela aparece mais lenta, não aparece sincronizada, aparece assimétrica. Então eu já falei, eu já apresentei isso aqui, eu já apresentei isso em podcasts. Qual foi a expressão mais difícil que você já analisou? Eu falo, olha, foi do rapaz lá, que ele tinha uma questão por conta de ser uma pessoa epilética, ele tinha crises crônicas de epilepsia e a expressão facial dele não funcionava como o padrão a gente conhece, então era diferente. Então eu já apresentei ali a falsibilidade, eu apresentei, falei, olha, a situação tal não aconteceu conforme a teoria. E assim, a falsibilidade é um dos princípios, é o princípio da falsibilidade proposto por Popper, que vai falar que uma teoria, né, um pensamento para ser considerado científico, ele tem que concluir uma assertiva que possa ser checada, a falsibilidade que ela possa ser refutada, tá certo? Senão, se o conhecimento não pode ser refutado, ele é um conhecimento dogmático e não é um conhecimento científico. Mas enfim, é isso, o Arthur bate bastante ali no espantalho do metaforando, né? Como eu falei, ele tá criticando todo mundo, menos metaforando. E eu não vou dizer aqui que não existe, tá? Essa pessoa no YouTube a gente sabe que existe. Vamos só ver mais um pouquinho aqui. De novo, advogado do diabo. No caso do metaforando, as expressões de linguagem que o corpo tem em certos momentos não... O rapaz aí foi certeiro. As expressões corporais e tal, em certos momentos, é isso. Essa é a parada. É isso que a gente sempre falou por aqui. Em certos momentos, tais expressões, é isso. Mas por que todo vídeo do Metaforando tem expressão? Já expliquei o contexto. Todo vídeo... Eu vou pegar um vídeo pra mostrar que não acontece nada. Eu vou pegar lá o vídeo de uma senhora tricotando um suéter pro gatinho dela. 1 hora de vídeo aqui. Bom, pessoal, não teve reação nenhuma pela primeira vez? Que milagre, não? Porra, velho, vai ser burro assim no inferno, não... Não o Arthur, nem a pessoa que tá falando do vídeo. Fazer quem faz esse comentário, né, cara? Pô, o Metaforando, todo vídeo do cara tem uma expressão, claro. Olha o contexto, é nego que roubou, estuprou, que matou, que isso, que aquele outro. Claro que a pessoa vai estar no estado de cortisol, de ansiedade alta. Quanto maior a ansiedade, maiores os estímulos emocionais. Isso é lógico, cara. Tenta ir pra uma palestra, faz o seguinte, vá pra uma delegacia, tá certo? Vá pra uma audiência de justiça, ser interrogado. Você pode estar falando a verdade. É praticamente impossível que você não dê um sinal de desconforto. Uma ajustada na camisa, uma tossida, uma engolida em seco. Mas você tá mentindo? Não, pô, não, é o contexto. Quanto mais estressante for a situação que você tá, mais sinais você vai dar. Os vídeos que eu posto no canal Metaforando são situações estressantes, pessoas em situações estressantes, por isso que sempre tem sinal pra ver, pelo amor de Deus, viu? Não tem um padrão? Sim, tem. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Legal, o Arthur já falou, a pessoa tem um padrão em certos momentos, tem comportamentos que ocorrem e tal, beleza. Básico aqui. Entra uma pessoa aqui no escritório, ela fica segurando a mala assim, né? E, tipo, toda... E nem tá frio. Tipo, essa pessoa claramente ela tá insegura. Claramente ela tá, tipo, tímida. Né? Sei lá, senta no seu sofá, abraça uma almofada, não solta a sua bolsa, né? Cruza a perna, cruza o braço. É óbvio que existem essas coisas. Em dados momentos ocorre isso mesmo. Mas eu pessoalmente não sou fã e não acompanho. O Arthur, como sempre, nesse vídeo pelo menos, né? Eu tô dizendo dele sobre esse vídeo. Sempre que ele vai falar, vai dar uma atestação muito respeitoso, cara, muito polido, muito honesto, né? Olha, eu, pessoalmente, não conheço, não acompanho e tal. Trabalho dessas análises mais minuciosas, do tipo, não, ele levantou a sobrancelha e olhou pra baixo. Não, pô, Arthur, mas aí eu concordo contigo, cara. Se a pessoa virou pra falar pra você, olha, olhou pra cá, parará, tá mentindo, né? Vamos ver o que ele vai falar. Não, então ele tá lembrando de alguma coisa. Não, aqui ele tá inventando. É isso aí, mas não sei do que ele tá falando, não sei de quem ele tá falando. Vamos lá. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Dentro do campo de estudo, comportamento não verbal tem afirmações que são científicas, como por exemplo as afirmações
etologicamente, né, removidas da etologia, né, a ciência que estuda a evolução, seleção natural. Então a afirmação da microexpressões faciais que vem da etologia e da psicologia, que está no campo comportamento não verbal, essa afirmação é científica, assim como tem essa afirmação nesse campo, dentro do campo linguagem corporal / comportamento não verbal, nós temos afirmações pseudocientíficas como essa que o Arthur acabou de falar, das pistas oculares. As pistas oculares, eu já fiz um documentário inteiro aqui no canal, entrevistando especialistas, revisando artigos, mais de, se eu não me engano, eu analisei acho que 3 ou 4 artigos científicos, apenas colocando em prática. Então, artigos de pessoas diferentes tentando colocar isso em prática. 4 ou 5 artigos, se eu não me engano. Fora a opinião dos especialistas, né? Entre especialistas psicólogos, especialistas em segurança, professores de psicologia, enfim, o documentário tá aí pra quem quiser ver. Nunca foi provado, tá certo? E as evidências que se tem sobre isso são evidências anedóticas. Essa teoria das pistas oculares, elas começam ali com o Richard Bandler, um dos criadores da PNL, se eu não me engano, na década de 70, que ele vai falar que, olha, percebi aqui conversando com os meus clientes que se eles olham pra cima, se eles olham pra baixo, se eles olham pra cá, pra lá, aqui ele tá mentindo, pra cá ele tá lembrando, pra lá ele tá falando a verdade e tal. Primeiro, as evidências dessa teoria foram anedóticas. Eu conversei com os meus pacientes, eu tenho um registro dos meus pacientes. Essa evidência é totalmente anedótica, tá certo? Isso não é uma evidência científica. E quando essa teoria foi testada, foi aplicada em N artigos diferentes, tá certo? Por pesquisadores diferentes, ela nunca bateu com o resultado que a própria teoria fala, né? Porque sim, o Bandler falava principalmente sobre a pessoa ter a lembrança ou a não lembrança, né? Que foi transformado muitas vezes ali pelas pessoas da PNL na lembrança era verdade, não lembrança era mentira. Então, sempre que se testou essa teoria das pistas oculares para detectar mentira, nunca deu certo, né? Como a teoria previa, como a teoria afirmava. Vamos lembrar que microexpressão facial, lê lá os artigos da década de 60 e 70 do Ekman, em Papua Nova Guiné, do Tompkins, alguns anos antes, né, no comecinho dos anos 60, do Carl Hyder na Micronésia, do David Matsumoto com pessoas cegas de nascença que fazem as mesmas expressões faciais que seres humanos. Esses artigos nunca vão te falar assim, olha, dá pra usar para detectar mentira. Microexpressão facial não é um negócio que foi criado para detectar mentira. Mas não utiliza em protocolo de investigação da desonestidade? Utiliza, mas não foi criado para isso. Então, vamos lembrar, você não pode tirar a coisa do contexto dela e dizer que aquilo não funciona. Eu peguei um martelo e eu tentei construir um iglu com o martelo, mas sempre que eu batia eu desmontava o iglu, aquela casinha de gelo. Então o martelo não serve para nada. Não, o martelo, no contexto dele, para o que ele predispõe a fazer, ele consegue sim, funciona sim e serve sim para construir uma casa. Mas para construir iglu, uma casa de um esquimó, talvez não funcione. Mas é isso, cara. O Arthur, no geral, bate ali no espantalho do Metaforando. Como eu falei, ele trouxe muitas questões boas, que era algo que eu sempre quis falar. Eu sempre falei, na verdade. Eu nunca falei nesse formato de react, confesso que até é um formato que eu não gosto muito, acho meio preguiçoso eu sentar aqui e falar, é um formato que eu perco muito o controle, eu começo a falar, fica muito longo, inclusive, pessoal, deixando aqui pra vocês, se vocês acharem que o vídeo tá ficando muito longo, eu vou estudar, sintetizar, cortar, é que acaba sendo um vídeo bem mais honesto. Obviamente não tem corte, não tem pausa. Pouquíssimo corte, é só geralmente quando eu erro, quando eu paro pra tossir, alguma coisa assim. Mas eu quis trazer, enfim, quis falar. Obrigado, Arthur, pelo vídeo, pelos comentários, cara. Bom, tá aí respondido. Obrigado por ter tratado a situação, ter se manifestado de forma bem honesta, né, bem íntegra, quando foi falar sobre algo que você deixou claro que não conhecia, né? Mas é isso, galera. Coloque aqui nos comentários se vocês gostaram desse formato, se vocês querem ver mais vídeo assim, qual vídeo vocês querem que eu faça, esse comentário, esse react, enfim. Coloque aqui nos comentários, tá certo? Não deixe também de mandar esse vídeo para aquele seu amiguinho que é metaforando, pseudociência. Manda esse vídeo para ele, manda o meu vídeo do Nando Moura, tá certo? Acho que essa pessoa vai gostar, vai ficar bem satisfeita com o vídeo. E é isso, galera. Não deixe também de se inscrever no canal caso não seja inscrito e curtir esse vídeo que me ajuda pra caramba. Beleza? Um abraço. Vamos ficando então por aqui. Até a próxima. Valeu!